Olá, estudiosas e estudiosos, tudo bem? A pedidos eu estou gravando esse documento, né, esse vídeo. É um vídeo bem rapidinho, lembrando que nós já temos outros sobre o estágio híbrido que são mais aprofundados, que tiram dúvidas, tem lives. No canal do professor Caio Segala também tem vários documentos que ensinam a fazer o estágio híbrido, então eu aconselho que quem realmente quer fazer esse estágio que impense, porque não é um estágio muito fácil de fazer, assim como todos os outros estágios. É um momento de dedicação e de muito estudo. Então, bora lá! Primeira coisa que você precisa fazer é selecionar um dos 3 tipos de estágio para fazer. Ou de extensão, onde você vai gravar um curso de extensão, ou o profissional, que você vai acompanhar um profissional que atua na área, ou o de iniciação científica, que você vai acompanhar os professores. O que é importante a gente saber? Se a gente for fazer o de extensão, é necessário que você esteja à vontade para gravar vídeos e fazer aulas ao vivo, porque você vai ter que desenvolver um curso de extensão e vai ter que aplicar esse curso de extensão para no mínimo 5 pessoas. Então é necessário que você esteja confortável em aplicar esse estágio, em gravar esses vídeos e também fazer essas aulas ao vivo. Se você for escolher o profissional e o de educação, você precisa ter autorização do local do estágio para fazer esse acompanhamento. Geralmente as aulas ou os profissionais estão atendendo de forma remota, então estão atendendo via Zoom, via Google Meet, via Skype ou via outras plataformas. Então vocês precisam solicitar a autorização do local. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estágio de teologia católica, de catecismo, de catequese, eu preciso acompanhar, pedir autorização da igreja para acompanhar o catequista, tá? Mesma coisa da escola, eu preciso ter autorização da escola para eu acompanhar o professor. Então, pode ser feito de forma online. E o terceiro método de fazer esse estágio híbrido é de iniciação científica, onde vocês vão acompanhar os grupos de estudo, grupo de pesquisa, dos coordenadores dos cursos. Então é preciso que você goste de ler e escrever, porque você vai produzir um artigo. Esse estágio ele é muito interessante para quem quer seguir carreira acadêmica. Então, para quem quer fazer um mestrado, um doutorado, dar aulas em cursos superiores, é importante que vocês tenham publicações. E todos os artigos que forem feitos dessa maneira no estágio vão passar por uma banca e podem ser selecionados para publicação no caderno Intersaberes. Vocês podem utilizar assinaturas digitais em todos os documentos, tá? Eu vou deixar aqui a sugestão do JetSyncs, que é o que eu tenho utilizado. Então, escolhido o que vocês querem fazer de estágio, qual dos 3 estágios, a primeira coisa é a carta de apresentação. Então, na carta de apresentação, vocês vão se apresentar ao campo de estágio. Tem uma carta já disponível dentro do Univirtus, é só fazer a impressão dessa carta, fazer o preenchimento dela e entregar no campo de estágio. Eu até aconselho que vocês entreguem essa carta de forma digital, ou seja, encaminhem via WhatsApp ou via e-mail uma cópia dela digitalizada, tá? Para o de extensão, que é feito no Polo, e para o de iniciação científica, que é feita na Uninter, não é necessário que você faça a carta de apresentação, porque tanta gente quanto a Uninter consegue acessar o seu Univirtus e verificar esse documento. Para o estágio profissional e de ensino, você precisa sim levar esse documento em campo. Na sequência, você vai precisar preencher o termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele fica disponível para você digitar dentro da disciplina em trabalhos. Quando é o estágio de extensão, você precisa fazer com os dados do polo. Quando é o estágio profissional, você precisa pegar os dados da instituição onde você vai estagiar. Por isso que é importante ter a autorização do local, né, onde você vai fazer o estágio, porque é necessário esses dados para você fazer o preenchimento. E se você for fazer o de iniciação científica, você precisa colocar os dados da Uninter. Lembrando que o coordenador do curso e a formação eu já encaminhei por e-mail para vocês. O que é importante a gente lembrar? Que nós não podemos passar de 6 horas por dia e 30 por semana fazendo estágio. Então, quem tem mais de um estágio para fazer, precisa se organizar para colocar ali 2 horas por dia, ou 3 horas por dia, para dar tempo de fazer todos os estágios.
para a gente descobrir qual é a atividade e a carga horária que a gente vai precisar acessar o nosso documento, que é o nosso manual de estágio, nessa página azul. Então, nessa página azul aqui, quando você clica, ele vai abrir esse documento em Excel. E aí você vai verificar aqui qual que é a sua turma, o tipo do estágio e vai verificar quantas horas você precisa fazer, tá? Então, ele vai sempre dizer aqui, ó, observação participativa, atuação, pesquisa e base de dados, produção de material, produção conceitual. Então, ele sempre tem aqui o que você vai precisar fazer nesse estágio para você preencher no seu documento do termo de compromisso. Ok? Próxima etapa do estágio. Então, nós vamos começar a fazer a parte de observação. Essa parte de observação, a primeira parte dela é fazer uma análise imagética. Então, dentro do manual, você vai ter sugestões de filmes, documentários e espaços culturais virtuais. Então, se você acessa aqui o manual e vem aqui nas últimas páginas, nesse caso aqui começa na 32, ele vai te dar vários documentos para você poder assistir. Você vai selecionar apenas um desses documentos. Então, apenas um desses documentários ou espaços virtuais ou filmes para você assistir e fazer essa análise imagética, tá? O que você vai precisar fazer? Aí vocês vão acessar esse outro documento que também está disponibilizado dentro do Univirtus. Vão verificar aqui qual que é o modelo do estágio de vocês. Então, se é o de extensão, se é o de ensino ou profissional, ou se é o de iniciação científica. Então, ele tem aqui todos os modelos. E aí, ele vai ter aqui, ó, estado da arte e análise imagética. Então, aqui ele vai te dar um questionário explicando o que você vai precisar observar dentro desse filme, desse documento ou desse campo para você fazer o preenchimento, tá? Então, essa é a nossa primeira atividade aqui em relação à nossa observação. Depois, na sequência, vem a hora da prática. Então, você vai ter que colocar o curso de extensão em prática, caso você escolheu de extensão. Então, você vai conversar com o polo, ver possibilidades de tema, verificar como é que vai funcionar, por qual ferramenta que você vai fazer. As aulas práticas serão, as aulas ao vivo serão através do Facebook. Como é que a gente faz para fazer esse vínculo dessa disciplina? Lembrando que também tem aqui no canal sugestões de ferramentas para vocês utilizarem para fazer tanto lista de presença quanto aplicação dessas aulas práticas, tá? Depois, na sequência, tem a parte de ensino, que você vai verificar com a escola qual que é, né, o trabalho, em qual ferramenta, quais os horários que você vai participar e também qual é o tema que você vai fazer de atuação do teu plano de ensino. E no de iniciação científica, assim que você preencher o relatório, você vai receber um e-mail, né? O relatório não, desculpa, o termo. Você vai receber um e-mail com as datas para você acompanhar. Lembrando que toda parte de estágio está nos manuais, então façam as leituras. Depois, será necessário que vocês conversaram qual será o tema, fazer o plano de aula, o plano de ação. Os modelos também estão aqui dentro do nosso manual. Opa, como é que é esse daqui? Acabei não mudando. Então, a partir aqui da página 19, ó. Então, aqui ele vai ter, para quem for fazer o ensino profissional, como é que vai ser o plano de ação. Para quem vai fazer o extensão, como é que a gente vai fazer o plano. E para o de iniciação científica, como é que a gente vai fazer o plano. Então, tem um modelo dentro do manual, bem simples também de seguir, tá? Depois, será necessário que você crie um material concreto. Esse material ele precisa estar conectado com a sua prática, então com aqui o tema que você optou por fazer e o tema que você está acompanhando dentro dos seus estágios. E ele também pode ter a ver, né, com o seu plano de aula, plano de ação.
Então é bom você utilizar dentro do seu plano de ação, do seu plano de aula, esse material que você construiu. Então, por exemplo, se eu vou fazer o meu estágio de educação infantil, eu posso utilizar e aqui criar um jogo para os alunos e quando eu for fazer o meu plano de ação, meu plano de aula, eu fazer o meu plano em cima desse jogo que eu criei, que eu desenvolvi, tá? Depois, na sequência, será necessário que você tenha uma ficha de frequência para que a gente saiba que aconteceu esse curso, caso seja extensão, ou que você participou dessas aulas ou dessa parte de profissional, ou que você também participou dessa parte de iniciação científica. Todas as fichas estão aqui, é só você clicar que elas vão abrir aqui para você acessar e editar no Word. Depois, na sequência, a gente vai fazer, né, aqui a aplicação e tudo mais das nossas aulas, do nosso curso. E, por fim, a gente vai fazer o relatório de estágio. Então, aqui, dentro desse manual aqui que eu já tinha mostrado para vocês, que chama Produção Conceitual, né? Ele vai ter todo o template do que precisa ter dentro do relatório. Então, você vai precisar fazer introdução, capa, sumário, desenvolvimento, consideração final. Lembrando que no desenvolvimento tem que ter análise imagética, precisa ter os planos de aula, precisa ter a criação do material e a reflexão sobre essa criação desse manual, as evidências e os relatórios do que aconteceu na prática. Precisam ter as evidências, então é importante, gente, quando vocês estiverem participando das aulas, fazendo o curso de extensão, não esqueçam de fazer o print desses momentos para que vocês possam anexar, tá? Então, tem aqui todas as orientações sobre esse manual. Lembrando, gente, que dentro do Univirtus vocês têm a ferramenta de tutoria, que vocês conversam direto com o coordenador, com o professor que elaborou esse material e com o professor que vai corrigir o teu relatório. Então, é importante que você acesse a sua ferramenta de Univirtus, de tutoria, e encaminhe as suas dúvidas direto para o coordenador, ali para o professor tutor, que ele vai saber te orientar melhor a respeito de qual tema você escolhe sobre o seu curso, em que local você pode fazer o seu estágio profissional, né? Porque eles são mais direcionados e conseguem te dar essa orientação. Qualquer dúvida também, a gente está à disposição, então entre em contato com o seu polo. Um forte abraço, bons estudos e bom estágio a todos!